Bem, bom dia a todas e todos. São 10h22, nós vamos dar início aqui à nossa reunião de audiência, onde a proposta é tratar da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Educação na despesa do transporte escolar, bem como o seu funcionamento. Quero registrar já o deputado Tio Carlos, nosso colega de comissão. Não é uma reunião deliberativa, estamos com CPI aqui ao lado e vários deputados da comissão fazem parte da CPI. Estamos também com o Fórum de Desenvolvimento Econômico no plenário, começando às 10 horas, e à frente em defesa da Defensoria do Estado lá no auditório. Então, os deputados estão um pouco espalhados aí, mas ao longo dos trabalhos, outros irão aqui se incorporar. Nós convidamos a SEDUC, presente aqui a Júlia, que é a subsecretária de Infraestrutura e Tecnologia, o Marcos Pires, superintendente de gestão das regionais administrativas. Lembrando que temos uma audiência na semana que vem em Friburgo, na segunda-feira, justamente para tratar do debate lá da relação daquela regional com a Serrana, vocês chamam de Serrana 2, né? Serrana 2, que é o Centro-Norte Serrano, segunda, 10 horas da manhã na Câmara de Vereadores. E o Marcos Chevalier, coordenador de transporte escolar. A doutora Renata, que é promotora de justiça, colega da nossa querida Débora. A Renata também é muito querida, né? Do Centro de Ação aí da Promotoria de Educação. Então, são parceiras nossas aqui da comissão e sempre presentes. É um prazer ter a Renata aqui. A Débora teve um compromisso em Brasília, mas está muito bem representada, que as duas são muito bem-vindas aqui à comissão. Quero registrar a presença da equipe lá do Instituto Federal. Não é o nosso tema, mas como leram um transporte escolar para cá, logo se deslocaram, eu vou fazer chegar às mãos de vocês o projeto de lei 4.021, assinado aqui pela comissão, que protocolamos na semana passada, que trata justamente da ampliação do direito ao transporte escolar a todas as modalidades de ensino médio, inclusive o subsequente. Um debate que tivemos aqui há 2 semanas atrás, com a presidência da FAETEC, Dr. Miguel Badeni, e que o governo concordou com essa iniciativa. Então, vamos agora esperar a tramitação, aprovação e sanção, para ver se a partir de 2019, os alunos de todas as modalidades de ensino médio têm acesso ao transporte escolar. Então, vou pedir à assessoria que entregue lá aos colegas do Instituto o projeto já protocolado, a cópia do projeto. Bem, Júlia, prefeito Godofredo Pinto e professor ex-prefeito de Niterói, professor Mansur, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação. Bem-vindos aqui. Bem, Júlia, enfim, problema recorrente, a questão do transporte escolar. Infelizmente, a burocracia do Estado não consegue compreender que determinadas atividades são essenciais, até para o acesso à educação. O Estado já não paga, liquida, e é bom a Renata saber disso, mas não paga 2 anos o transporte urbano. Ou seja, Renata, 2 anos que o Estado vem liquidando algo em torno de 70 milhões por ano, próximo a isso, do transporte escolar urbano, e não paga, ou seja, há 2 anos que as empresas de transporte na área metropolitana e urbana não recebem do Estado pagamento da contraprestação aí do transporte escolar. Não param porque são linhas regulares. São linhas regulares, tem outras fontes de receita. Se a fonte fosse exclusiva a essa, seguramente os nossos alunos estariam sem transporte escolar há mais de 1 ano, tio Carlos. E aí, Renata, é aquele nosso debate que a doutora Débora e você estão se articulando conosco para a gente entender que a pressão ao Tribunal de Contas é fundamental com relação ao cumprimento dos 25% só com despesa paga. O Estado liquidou, estamos falando aí em 140 milhões só do transporte, está em RP de 16 e 17, e esse dinheiro não está na conta. Esse dinheiro foi gasto em outra atividade que não educação. É o nosso debate hoje com o Tribunal de Contas e juntando esforços de todos nós para que se tenha uma metodologia rigorosa na questão do que é
aplicação dos 25% constitucionais em educação. Liquidar e não pagar, você está comprometendo o serviço. Tá? Então, temos aí uma pequena ponta, né, dos 2,7 bilhões que são devidos à educação. Ou seja, o governo deve, em restos a pagar acumulados até 2017, 2,7 bilhões. É o dinheiro que está fazendo falta na manutenção física das escolas, em portaria, em infraestrutura, em pagamento de conta de telefone, de internet, de reposição do parque tecnológico de laboratórios e laboratórios de informática. É só entrar numa escola do Estado. Aliás, Júlio, ontem estive lá num debate representando a comissão, tio Carlos representou a comissão na FAETEC, e eu fui ao colégio João Alfredo, né? Um colégio que me impressionou. Não conhecia, não sei se você conhece João Alfredo, tio Carlos. Vila Isabel, colégio fundado pelo imperador Dom Pedro II, uma das escolas mais antigas do Brasil, 1875, né? E a gente entra naquele espaço, tem alma por causa dos educadores que lá estão e os alunos, mas a estrutura é de se lamentar, seja do ponto de vista da preservação predial, seja do ponto de vista da sua estrutura. Veja, Renata, 1.700 alunos, 3 turnos, não tem nenhum coordenador de turno, não tem nenhum orientador educacional, não tem nenhum orientador pedagógico, tem um diretor e um diretor adjunto, não tem porteiro, e 3 turnos com 1.700 alunos. E a secretaria do governo acha que é normal uma escola funcionar dessa maneira. Então, estamos falando de um colégio que fomos ontem. Eu não sei como é que se vira uma direção que já tem aí uns 10 relatórios mensais para preencher, para cumprir lá a sua missão. Não sei como é que se vira uma direção que só tem uma adjunta, não tem nenhum coordenador de turno e equipe técnico-administrativa altamente reduzida. Eu confesso que fazem milagre, rigorosamente fazem milagre. Estou dando um exemplo. Então, Júlia, sejou essa audiência aqui, mais uma vez, não é a primeira vez que estamos nos reunindo para tratar do transporte rural, transporte escolar. O Ministério Público já esteve aqui em outras oportunidades. A gente lamenta, porque, como disse, é um serviço continuado, permanente, é um serviço que está dentro do planejamento, né, da garantia e acesso de crianças, adolescentes, jovens à educação. Nós recebemos, por exemplo, em abril, Júlia, início de abril, a comunidade Barra de São Francisco, na cidade do Carmo. O transporte parou. Barra de São Francisco. É um núcleo rural, afastado do núcleo urbano da cidade, onde situam-se as escolas de ensino médio. O Estado concentrou a oferta do ensino médio nas escolas dos núcleos urbanos. Um deslocamento de 30 quilômetros da área rural à escola. O transportador, tio Carlos, não é a FETransport, não é o empresário, o transportador é um microempreendedor, vamos chamar assim, dono de um veículo, que ele mesmo dirige, porque mora naquela localidade, e que, se não receber o repasse que tem direito, ele não tem dinheiro para botar gasolina, o combustível, não tem direito para trocar o óleo, não tem dinheiro para trocar o pneu, ele para, simplesmente para. E esses meninos, diferentemente dos meninos de área urbana, eles não têm outra opção, não têm outra alternativa, porque não tem linha regular de ônibus. Não tem linha que ligue aquele núcleo rural à cidade. Então, o que a gente estranha, né, é a forma como, né, a atividade e meios burocratas do Estado tratam essas questões que são essenciais. Eu falei isso a semana passada aqui para a equipe da Secretaria de Fazenda, quando discutíamos a LDO. Parece que não tem uma compreensão do que é a prioridade para a política pública do Estado. Ou seja, privar meninos durante um mês de acesso à escola parece que é normal no Rio de Janeiro, né? Porque não se pagou talvez R$10.000, R$8.000. Olha o prejuízo que se dá na formação desses jovens e no futuro. A gente está, Júlia, lamentavelmente, a gente sabe do seu esforço, você é uma
é uma servidora de carreira da rede, a gente conhece a tua história, mas chega uma hora que a comissão discute o mesmo do mesmo. E as pessoas que aqui vêm, parece que a gente não sai do lugar, porque estamos discutindo o mesmo do mesmo. Tem fonte de recurso, que é salário e educação. Não tem gargalo nesse repasse. O governo federal repassa mensalmente o recurso do salário e educação. O burocrata já sabe que em fevereiro começa o ano letivo, isso já está planejado, já sabe que em fevereiro o transporte rural começa a rodar. Não é possível a gente entrar no CIAF em abril, como entramos, e não tinha nada lançado, nada executado. Se a comissão não pressiona, agora não, essa semana executaram quase tudo, ou tudo, os 6 milhões, executaram tudo essa semana que passou. A conta do transporte escolar nesse primeiro trimestre do rural foi de R$ 6.108.379. No dia 24 do 4, não tinha nada executado. Ou seja, o transporte rodou fevereiro e março sem nenhum pagamento. Eles não suportam isso aí. Ou seja, aquele microempreendedor que dirige a Kombi, ele está colocando gasolina do seu bolso e não está tendo receita. Então, a comissão entra no circuito e em 10 dias se resolve o problema. Então, acho que tem que ter por parte do secretário, da equipe diretiva, uma pressão sobre o pessoal da atividade meio na execução de determinadas rubricas. Tem uma crise fiscal, que o governo é o grande responsável por essa crise, mas nesse caso específico, Júlia, não tem nem justificativa, porque o recurso é salário e educação. O recurso estava na conta, chegou com regularidade. O governo federal atrasou o repasse do salário, mas não aconteceu. Então, o recurso está na conta e não se tomam as medidas burocráticas necessárias para se pagar aquilo que já tinha sequer sido empenhado. Mas a Secretaria já sabia que o transporte rural, desde o primeiro dia do calendário letivo, já estava rodando, já estava funcionando. Aí o governador quer agora que a Casa aprove uma mensagem de um endividamento de 3,50 bi para fazer leilão reverso para pagar fornecedor. Endividar mais o Estado para pagar fornecedor de serviços já prestados, com deságio de 60%. Ou seja, o fornecedor que não tem culpa da crise gerada pela gestão do Estado, que já não recebeu pelo seu serviço ou pelo material entregue, agora vai ser chamado a um leilão para dar um desconto de 60% para poder receber. Uma loucura. Ou seja, é quase um enriquecimento ilícito do poder público em cima do setor produtivo, porque um serviço, um bem que foi entregue há 2 anos atrás, já entregue, reconhecido na liquidação, o Estado não paga, agora quer chamar para um leilão reverso com deságio de 60%, não dá para entender essa conta. E eu entrei no Colégio de Líderes, não sei se o deputado Tio Carlos estava em outro debate com o secretário de Fazenda. Tá bom, e o fornecedor da educação, e aí para a Renata acompanhar com a nossa Débora, e o fornecedor da educação, que está nos restos a pagar de educação, dentro do cômputo dos 25%, se ele topar o desconto de 60%, como é que fica o cálculo dos 25% daquele exercício? A Secretaria de Fazenda vai repor ao Estado aquele desconto que foi dado no deságio? Porque aquele valor já entrou no cômputo dos 25%, em liquidação, não em pagamento. Agora faz um deságio de 60%. No meu entendimento, eu falei para o secretário, tem que devolver esse recurso para a educação aplicar em outra área, da educação. Porque ele foi computado nos mínimos constitucionais de 25%. Enfim, Júlia, vamos lhe ouvir, depois ouvir a Renata. Antes, porém, vou passar para o tio Carlos também fazer as suas considerações. Mas, olha, a gente espera que essa questão do transporte escolar rural, a gente resolva definitivamente nos procedimentos internos. Ou seja, a equipe entenda que isso é uma das prioridades da execução do orçamento, porque tem fonte, tem recurso dessa fonte, o recurso está na conta, tá? O que atrapalhou foi a burocracia pública. Pensei com a doutora Renata e a doutora Débora, a gente vem tentando encontrar uma forma
de tornar, diria, o formato mais rigoroso nessa transferência de recursos. Nós tentamos aqui, tio Carlos, há 6 anos atrás, a Júlia acho que não estava ainda nessa subsecretaria, mas há 6 anos atrás, ou 8 anos, nós tentamos aqui, era a secretária Tereza Porto, nós tentamos uma formatação desse dinheiro ser repassado através de convênio para as prefeituras, que a prefeitura licita o transporte escolar para a zona rural. Atualmente, a zona rural recebe o transporte licitado pela prefeitura e o transporte contratado pela escola do ensino médio do Estado. Então, vão 2 transportes públicos para a zona rural. Como o transporte do Estado é de valor menor, normalmente a diretora faz aquela carta convite presencial, enfim, cumprindo lá os dispositivos da 8666. A prefeitura não. A prefeitura licita dentro de uma modalidade mais ampla, porque licita para a cidade toda. Mas o que é que ouvimos dos prefeitos, o Carlos? Ei, Renato, olha, deputado, nós vamos assumir esse compromisso, nós vamos licitar e o Estado não vai repassar o dinheiro, e nós vamos ficar com a conta. Foi o que a gente ouviu dos prefeitos. Os prefeitos topavam. Olha, a gente topa. Nosso problema aí é apenas o Estado não repassar o recurso com regularidade, vai cair na conta do município. O município licita, assume um compromisso financeiro e social com a comunidade, o Estado não repassa o seu dinheiro e o município acaba transportando para o Estado, ou seja, o ente mais frágil aportando o recurso para o ente mais forte, que é o Estado. Então não conseguimos por causa disso, Marcos, tentamos isso, mas os prefeitos aqui foram muito claros. Olha, deputado, a intenção é boa, mas como não temos confiança, né, na regularidade de repasse do Estado, nós não temos como assumir mais um compromisso nas nossas despesas, né? Que seria o correto. Vão 2 transportes públicos para a mesma área rural, um do município e um do Estado. Se fizesse no mesmo, estaremos tendo uma economia de escala do dinheiro público. Seguramente teríamos uma economia de escala. Como não há confiança, essa economia não é gerada. Tá? Tio Carlos, pedi aí para ligar o ar. Eu acho que o ar não está ligado, hein, Marildo? Bom dia a todos e todas. Quer dizer também, deputado Conde Bittencourt, presidente da Comissão de Educação da Alerj. É o meu primeiro mandato. E eu não sei, eu acho que eu dei azar. Porque são tantos absurdos que a gente fica sem ter o que falar. Então, eu, na verdade, quero ouvir, para a gente poder entender o que está acontecendo. Porque a desculpa até de não ter recurso, não existe. O entrave burocrático não pode ser justificativa para que vocês deixem de cumprir o que está na lei e o serviço essencial. Então, vamos ouvir, porque eu acho que, nesse critério, eu não tenho absolutamente nada a considerar, a não ser que eu possa ouvir alguma coisa que possa ter uma justificativa plausível para esse drama do transporte escolar, não receber transporte escolar, que eu considero aqui, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, tem esse modelo, foi um projeto criado pelo ex-prefeito César Maia, que faz com uma relevância muito grande, é o ônibus da liberdade, né? E essa é a condição que é feita na zona oeste do Rio de Janeiro, de muitos jovens estudarem. Imagine na zona rural dessas cidades, quanto deve ser importante e essencial essa possibilidade do estudante poder acessar um bem que é para a vida inteira, que é a educação, e essa burocracia possa estar dando essa resposta tão negativa. Então, vamos aqui ouvir, por favor. Passar antes para a doutora Renata também fazer as suas considerações pelo CAU da Educação e registrar a Luciane, nossa representante da UP Sindicato. Seja bem-vinda. Doutora Renata, por favor. Eu agradeço, deputado, por ter me passado a palavra. Gostaria de cumprimentar a todos e todas, mas eu gostaria realmente de ouvir a Júlia primeiro em relação às suas considerações. Eu tenho, de fato, algumas a fazer. O tema, né, como o senhor disse, não é novo. E para nós, de muito perto, a gente trabalha a questão desde 2015. Enfim, a situação se repete a cada ano, ela é religiosamente a mesma. Mas eu gostaria realmente de ouvir a Júlia para depois a gente poder, enfim, eu tecer algumas considerações. Obrigada. Obrigado, Renata. Júlia, com a palavra. Deputado, antes de tudo, eu queria agradecer. Eu vou ter a oportunidade aqui de mostrar para vocês questões que levaram uma grande melhoria nesse processo.
Infelizmente, ou felizmente, o senhor está certo, a dificuldade que a gente teve no transporte rural foi uma questão operacional interna da Secretaria de Educação, mais especificamente da minha área. Tá? Então, se por um lado isso me causa um pouco de desconforto, deputado, por outro, e doutora Renata, me causa um compromisso, eu sou capaz de apresentar a vocês aqui um compromisso que vocês vão ver no slide, de que esse problema não vai mais acontecer, porque ele depende única e exclusivamente de mim. Então, se eventualmente houver algum problema equivalente no futuro, vocês saberão com antecedência. Tá certo? Outra coisa, deputado, que eu queria colocar, pelo menos por parte da Secretaria de Educação, ela não acha normal o que acontece no Colégio Estadual João Alfredo. Tá? Como o senhor bem colocou, os valores liquidados pela Secretaria de Educação são liquidados com muita responsabilidade, né? E essa liquidação depende de um orçamento que é autorizado, né, e que existe, autorizado inclusive por essa casa. A liquidação é feita pela Secretaria de Educação, que se esforça, tem se esforçado, vocês vão ver aqui, toda a parte operacional e financeira disso, para que seja, para que a gente consiga economizar, mas principalmente manter a qualidade desse serviço, doutora. Então, assim, a liquidação foi feita com muita responsabilidade. Se a Secretaria de Educação consegue fazer a liquidação da totalidade das suas despesas, nós também somos heróis, deputado, porque, assim, manter tudo funcionando com a liquidação de um orçamento que, né, é um orçamento de um contexto de restrições, é uma vitória de uma área meio que está realmente muito empenhada em manter a qualidade desse serviço. Então, a gente conta muito com o apoio da doutora Débora. Ontem eu tive uma reunião muito boa, muito produtiva com a doutora Maria Cristina, do Ministério Público Federal, e o doutor Emiliano. A MPEDUC é um projeto de vocês, né, que está sendo feito em parceria, maravilhoso. Nós estamos conseguindo mostrar, tanto para essa casa, e agradeço as suas colocações simpáticas à nossa pessoa, as nossas pessoas, quanto para os órgãos de controle, o total compromisso da Secretaria em melhoria das suas operações, mantendo qualidade e se esforçando para fazer um processo de liquidação bastante responsável. Vocês vão ver aqui, quando a gente fala de liquidação, e o senhor está certo, parte da Secretaria de Educação. Né? Eu vou pedir para passar para o primeiro slide. Me preocupei em trazer essa contextualização, sabendo que o foco era transporte rural, trouxe os valores para a gente ter bastante intimidade, né, com esses dados. Aí estão os valores liquidados, como o deputado muito bem colocou. Nós estamos aqui falando mais especificamente desses 37%, né, que são o transporte rural, mas eu trouxe os valores aí abertos para vocês conhecerem. Tá? Próximo. Aqui nós temos o que eu vim falando de esforço da melhoria da qualidade dessa operação. Tá? A gente vem tendo, no passado bastante distante, havia uma dificuldade, inclusive, de quantificação das rotas de transporte rural na Secretaria de Educação. Agora nós temos esse acompanhamento bastante preciso e fino. Vocês veem uma variação pequena no número de alunos, apesar da matrícula da rede ter aumentado. O que a gente entende é que esses alunos começaram a usar o transporte urbano pela variação de localização das suas residências, tá? Uma variação pequena ali. Nós temos 1.382 rotas agora operando diariamente pela Secretaria de Educação, tá? Bom, os números estão aí, em 221 escolas, são 58 municípios, houve um aumento dos municípios contemplados, 439 prestadores, com esses 695 veículos, esse valor com asterisco projetado para 2018, e aí já os valores de pagamento sobre os quais o deputado Conte falou da profunda preocupação e sobre os quais eu, pessoalmente, fiquei bastante também desconfortável internamente, e é disso que a gente agora vai conseguir não ter mais surpresas, deputado. Vai ser um futuro mais tranquilo para esses alunos, para esses prestadores de serviço, porque eu tenho essa tranquilidade. Tá? Pode passar, por favor? Trouxe um pouquinho para vocês também os esforços de melhoria na gestão desse serviço, para que todos nós conheçamos. Não é apenas o pagamento que precisa melhorar, mas também a qualidade dos veículos, a qualidade do atendimento a esses alunos. Nós tínhamos, em algum momento, numa ocasião, veículos cujo licenciamento estava defasado. Há um esforço muito grande da Secretaria também de melhoria na fiscalização desse serviço.
Tá? Então, em 2017, a gente pode, falando um pouco dos anos anteriores, houve um esforço de atestação, vinculação das matrículas desses alunos que são transportados. Então, assim, é importante a gente não desconsiderar os anos anteriores. Esse processo é um processo evolutivo. Né? Então, em 2016, nós tivemos já uma melhoria muito grande de quantificação dos alunos, identificação das matrículas. 2017 eu trouxe porque é um ano mais específico, mais recente para a gente. Houve essa migração, antes ela era feita em formato não informatizado, agora ela vem informatizada para a gente. Nós temos, com isso, condição de analisar melhor esses documentos, dar agilidade nessa análise e também nesse processo mensal de pagamento, sobre o qual vocês vão conhecer o fluxo melhor daqui a alguns slides aí, acho que daqui a 2 slides. Algumas inconformidades foram ajustadas. Como eu disse, né, alguns licenciamentos que estavam em atraso, a gente vem acompanhando agora muito fino, seguindo toda a legislação pertinente em relação a transporte coletivo e transporte rural. Havia rotas com quilometragem muito avançada, que fazia com que os alunos demoravam ou acordavam muito cedo, demoravam muito a chegar às unidades escolares. Então, agora há travas para que a quilometragem não se estenda muito. E a gente fez um cruzamento, identificou que em alguns casos, talvez por defasagem no tratamento da base de dados, havia alunos inativos sendo contabilizados no transporte, isso provavelmente por alguma deficiência na gestão da operação disso na escola, mas nós já, por conta da informatização, já estamos conseguindo travar isso também. Tá? Nisso, melhorou muito esse processo em 2017, e imagino que vocês foram testemunha disso, porque a regularidade desse serviço, em termos de qualidade, melhorou muito a partir desses pontos aí. Né? Então, houve uma redução do tempo de permanência desses alunos no transporte, o veículo está em uma qualidade muito melhor, e a gente agora tem a certeza de que os alunos que estão sendo transportados são alunos precisamente matriculados naquela unidade escolar, naquele mês de referência. Pode passar? Aí nós trazemos as melhorias desse ano, que não são poucas. A gente fez um processo de contratação no início do ano que deu mais transparência às unidades escolares. Elas mesmas definiram as rotas. Inicialmente houve um anúncio para a habilitação desses fornecedores junto às unidades escolares, com todos os pré-requisitos necessários. Havia esse nosso interesse de dar mais transparência e disseminar informação para que a gente conseguisse a maior adesão de habilitados para conseguir melhor qualidade. Né? Então, a gente deu um período de divulgação desse processo de habilitação dos fornecedores. Posteriormente, os diretores construíram essas rotas. As rotas também foram divulgadas nas unidades escolares e os prestadores fizeram as suas ofertas. Esse é o primeiro ponto. O cadastro e a análise prévia desses condutores, nós tivemos tempo de, antes de iniciar a rodar, conseguimos fazer a avaliação desses veículos e dos condutores, né, devidamente certificados para a função. Identificamos, isso é um ponto muito interessante, eu acho que é uma novidade que a gente traz para a reunião, deputado. Havia quase 500 alunos que faziam uso duplo, né, do urbano e do rural. A gente entende que há alguns casos de alunos que são transportados pelo rural a um ponto específico e seguem no urbano posteriormente, mas isso é uma exceção, é uma grande exceção. Então, a gente buscou a certificação desse cancelamento da duplicidade a partir dos próprios diretores de escola. Então, o próprio diretor da unidade indicou se esse aluno usa o rural ou o urbano. Isso está mais concentrado em algumas áreas. Isso já foi controlado justamente para evitar a duplicidade de despesa. Tá? Então, mais um ponto em que a gente vem se esforçando para, a despeito de toda a dificuldade que o Estado está tendo, melhorar a gestão desses recursos de maneira mais responsável para o cidadão, sem que afete a qualidade do serviço, tá certo? Então, esses valores são os previstos no orçamento, essa programação orçamentária já está feita, eu vou explicar um pouquinho sobre a questão do empenho, e esses pagamentos de fevereiro e março já foram executados, volto a dizer, foi um problema operacional da minha equipe que já foi controlado. Tá? Podemos passar? Bom, aí eu trago para vocês o compromisso, e ele vem na última linha, tá certo? Pelo fato do que o deputado falou muito corretamente, que esse recurso é um recurso que depende única e exclusivamente da educação, né? Ele é pago com fonte 105, salário de educação, como nós bem conhecemos.
esse pagamento nós podemos garantir que seja feito, porque é um recurso exclusivamente nosso, e ele será feito no dia 26 de cada mês, esse mês sendo o posterior à execução desse serviço, o que é administrativamente bastante aceitável, porque faz parte do calendário de pagamentos rotineiro da administração pública. Esses pontos anteriores eu trouxe só para compartilhar com vocês, mas é o esforço nosso interno de melhoria da gestão operacional desses processos, tá, deputado? Bom, pode passar? Bom, aí deixa eu só falar um pouquinho, aproveitando que o deputado falou sobre o empenho, eu queria só esclarecer que, assim, esclarecer para vocês por que esse empenho não aparece no início do ano, deputado. A gente agora, bom, tem a LME, que é uma questão que existe há muito tempo, essa restrição de empenho trimestral, mas diante da crise financeira, há essa definição de que o empenho deve ser feito a cada mês, justamente para a gente conseguir melhorar esse planejamento. Na parte da Secretaria de Educação, pelo fato de o salário de educação entrar mensalmente, a gente também tem a preocupação de conseguir fazer essa gestão de forma mais responsável. Resumo da ópera, o que eu quero dizer para vocês. O empenho é feito, existe o planejamento orçamentário, a programação orçamentária é feita, mas o empenho é feito dias antes da liquidação, justamente porque a gente tem essa restrição agora de que a LME nos inviabiliza esse empenho ao longo do ano todo. Tá? A gente pode prestar mais esclarecimentos para vocês, eu não sou a pessoa mais indicada para falar, prestar todos os esclarecimentos sobre isso, mas assim, o ponto final não se preocupem, porque agora, a cada dia 26, esses recursos serão pagos para as unidades escolares. Trouxe algumas algumas ilustração do nosso serviço, pode passar, aí Angra dos Reis, Coatis, o PNF. É importante eu dizer que a gente tem trazer esses números para vocês conhecerem também. 2 de nossas rotas são marítimas. Nós oferecemos o transporte aquaviário para alunos da região da Ilha Grande, da Baía da Ilha Grande, e temos 51 rotas de PNE, sendo atendidos 72 alunos no número mais atualizado que eu tenho. Pode passar? Pode passar, só a ilustração. Pode passar. Isso. Esse é o último ponto. Vocês provavelmente viram uma nota no jornal ontem sobre repasses do PNAT, né, repasse federal. Eu trouxe só para esclarecer, deputado, que nesse dia 7 de fevereiro, de acordo com o cronograma do próprio FNDE, a Secretaria de Educação se pronunciou pelo fato de nós termos o salário de educação e conseguimos executar de forma responsável esse valor no transporte escolar, o que nos é permitido legalmente autorizar o repasse desses valores para os municípios. Já tivemos a informação de que... Quantos são os municípios, Marcos? 76 municípios do Rio de Janeiro já receberam os recursos do FNDE, esses 2,4 milhões, desde fevereiro, março e abril. Estamos nos informando sobre o motivo de os outros municípios não haverem recebido e nos colocamos à disposição para, caso esses municípios tenham dificuldade, que nós apoiemos, esclareçamos todas as necessidades relativas a esse apoio para viabilização do repasse do PNAT. Então, não é verdadeira a informação que foi divulgada ontem. Lamento eu não ter tido a oportunidade de esclarecer para jornalista. Eu sou jornalista de formação, aprendi na faculdade que quando a gente faz uma matéria, procura ouvir o outro lado antes de divulgar. Então, me tomou um pouco de surpresa isso, mas aqui está o esclarecimento à sociedade. Seguramente a jornalista teve a boa-fé, já que havia um atraso no serviço, ela apenas pode ter errado na fonte do financiamento. Isso, né? E ambas são federais, então vamos entender, seja o PNAT, seja o salário educação, ambas são fontes federais. O serviço estava atrasado, só para corrigir aí, né? Ou seja, a informação da jornalista foi verdadeira. De qualquer forma, se houve outro lado, né, havia um atraso do serviço. Ou seja, os alunos da área rural estavam privados do acesso à escola porque os transportadores não recebiam do Mas Estado muitas vezes os seus valores. A inferência nos atrapalha na comunicação, então por isso que é sempre importante ouvir o outro lado. De qualquer forma, já está aqui o esclarecimento. Tá? Só para a comissão entender melhor, então, os recursos do PNAT,
o Estado, a partir de 18, não estará mais fazendo recurso deles, está autorizando o repasse direto para os municípios. Ele já faz isso desde 2012, já é autorizado, tá certo? Nós acompanhamos isso junto ao FNDE. A prestação de contas, inclusive, é feita, isso é importante dizer também, porque foi também divulgado de forma curiosa na imprensa, dizendo que havia pendência. Não há pendências de prestação de contas por parte da Secretaria de Estado de Educação, e os municípios fazem essa prestação de contas diretamente ao FNDE, tá certo? Sobre o transporte... Agora, só para a gente entender melhor, os deputados entendem. O deputado Leomar Coelho, nosso companheiro aqui de comissão, o Estado está abrindo mão, desde 2012, desses recursos do FNDE, do Programa Nacional de Transporte Escolar, por liberalidade do Estado, ou ele era apenas um repassador desse recurso para os municípios? Só para os deputados entenderem melhor. Eu posso esclarecer isso de forma bem mais profunda mais para frente. Não era muito o objeto da nossa... A gente pode puxar, mas deixa eu explicar um pouco. Esses recursos são, sim, disponibilizados para alunos da rede pública como um todo. De modo geral. De modo geral, tá certo? São valores que se aproximam a R$200 por ano. E há uma série... Per capita aluno ano. R$200 por ano. R$200. O tema de ampliação do PNAT, ele é recorrentemente falado no Conselho de Secretários da Educação Básica, o CONSED, o Conselho Nacional, porque é um assunto que nos causa profunda preocupação. Todos nós, né, secretários e subsecretários do Brasil, entendemos que o transporte, como o deputado Carlos falou, é um tema absurdamente importante. E todos nós temos vindo pedindo aumento desses recursos, né? O governo federal, como vocês podem entender, contribui com R$200, cerca de R$200 por aluno ano, né? E nós consumimos o que vocês acabaram de ver, esses valores. Esse per capita, desculpe, mensal da transferência do PNAT, divide por 11 os R$200. Exato. Eu posso dar essas informações daí, mais... R$18 por mês per capita aluno. Isso. Pode no microfone. Isso. A gente informa a vocês melhor depois, mas assim, a memória de cálculo basicamente é essa. Esse cômputo, Júlia, é para toda a matrícula, né, apontada pelos municípios e pelo Estado. Isso. Lá nas estatísticas do INEP, né? Ou seja, do ano anterior. Justamente. O Estado, então, está recebendo algo em torno de R$800 mil por mês, tá, para o complemento do transporte escolar, com recurso do FNDE, para alunos da rede municipal e estadual, para o conjunto todo. Isso. E por entender que esse recurso é bastante necessário também para os municípios, por entender que nós temos esse recurso salário e educação e que nós estamos tendo esse esforço todo de melhoria de gestão, é viabilizado legalmente que nós autorizemos isso para uso direto do município, e isso é feito, né? E esses números são os números atuais. Se por acaso tem ideia, você e o professor Marcos, só de quanto seria aproximadamente esse valor pertencente ao Estado? Que R$800 mil, pelo que eu entendia, para todos os alunos da rede pública, município e Estado. Se o senhor me permitir, eu prefiro trazer o algo dado... em torno de 20%, provavelmente. Isso, 15, 20%. Porque até mesmo esse valor de R$200, deputado, é um valor médio, porque ele tem uma variação, uma alíquota ali, eu não me lembro muito bem. Eu sei, esse dado eu levantei no ano passado. Aproximadamente ano o Estado está deixando de colocar na sua tesouraria R$1 milhão. Estou chutando por alto aqui, seria algo em torno disso, R$1 milhão ano, que seriam aí 90 mil por mês. O Estado está deixando isso por conta dos municípios. Estou fazendo uma conta aproximada aqui, pelo que vem à minha cabeça, da matrícula física, Estado e municípios do Rio de Janeiro. Estou considerando que o Estado represente 15% a 20% da matrícula total. Isso. Da matrícula por pública total. Por um entendimento de que esse aluno é um aluno do Estado do Rio de Janeiro. Isso. E que vai ser nosso, né? É um aluno... Abre mão de uma pequena fração para os municípios, aí, que já ajuda seguramente. Porque é isso que o senhor falou. Muitas vezes, e também tem esse ponto, se eu não me engano, tá? O PNAT determina que isso seja feito de forma licitatória, e a gente entende que os municípios têm mais facilidade de fazer licitação, uma vez que eles estão mais próximos da unidade escolar, o que dá mais segurança de gestão tanto para eles quanto para nós. Então, essa questão administrativa é feita de forma muito cuidadosa para garantir que todos os pré-requisitos do PNAT sejam exatamente contemplados. Agora, eu só iria fazer uma sugestão, se você me permite, Júlia. Se fosse possível, em exercícios futuros, né, que o Estado segregasse, tá, a parte dele para municípios que têm esse peso do transporte rural. Porque a gente sabe que esses são os municípios de maior arroxo orçamentário. Esse é um ponto também... Os municípios
economicamente mais fortes, né? O meu município de Niterói, cidade do Rio de Janeiro, Friburgo, que está fazendo 200 anos ano que vem, né? São municípios mais fortes do ponto de vista orçamentário. E os municípios menores, que têm uma área rural grande, distante do núcleo urbano da cidade, esses precisam de um aporte efetivo. Então, a sugestão que eu dou para o futuro, dentro dessa visão da Secretaria de Estado de Educação, ser uma Secretaria de Educação do Estado todo, e ela fazer a compensação entre municípios mais ricos e mais pobres. Então, poder reforçar mais o orçamento, que parece pouco, mas para esses municípios ajuda muito, esses municípios de área rural, de orçamento muito baixo. Nós vamos seguir considerando isso, é muito importante. Já houve essa intenção nossa, deputado, mas há, infelizmente, uma vinculação, uma exigência do FNDE de que os repasses sejam feitos per capita para o próprio município, né? Então, eu não posso pegar um recurso... Mas eu estou sugerindo o per capita do Estado. O que o Estado vem fazendo desde 2012? Está abrindo mão do seu per capita e distribuindo para os municípios. Não, eu estou falando apenas, eu não tenho direito de entrar no recurso do município. Eu estou sugerindo o Estado fazendo aí uma compensação republicana para o município mais pobre e mais frágil, o Estado locar essa sua parte dos recursos do PNTE para esses municípios, entendeu? Então, apenas uma sugestão, não sei se isso é viável do ponto de vista dos processos internos. Vai dar um pouco mais de trabalho, claro, mas eu diria que teria um efeito importante para municípios como Varriçai, Porciúncula, enfim, municípios que têm área rural grande, tá? E tem um orçamento muito limitado. Salvo engano, a gente só pode repassar para o município o próprio per capita aluno nosso naquele referido município, mas eu farei essa consulta ao FNDE e acho fundamental a gente conseguir equalizar isso. Obrigado, Posso falar só um pouquinho sobre o urbano? Claro. É fundamental, o apoio foi fundamental, que já só desliguei porque agora é mais fala mesmo. Foi fundamental o apoio que essa casa deu a gente conseguir esclarecer todas as questões relativas ao transporte do aluno da rede federal, né? Assim como a gente está se esforçando a melhorar a liquidação, processo de liquidação, faturamento e liquidação dos valores do rural, nós temos feito isso também no urbano. Então, a cada mês, recebemos um faturamento de cada uma das concessionárias, né? Elas estão entregando isso, apenas uma das concessionárias não está conseguindo entregar, mas já vai haver esse ajuste em breve. O que nos tem preocupado é que há algumas concessionárias, e não são todas, que não estão conseguindo fazer a entrega como está estabelecido no decreto da atestação do aluno da rede federal. Tá certo? A gente tem a tranquilidade disso no interior, por exemplo. A concessionária Sindipaz está fazendo primorosamente essa execução, o que nos mostra que, para uma concessionária que que tem uma boa administração, isso é possível ser feito. Por outro lado, estamos com deficiência no recebimento dessas atestações da rede federal por parte das outras concessionárias. Já vimos apresentando esses ofícios, comunicando às concessionárias. Se o senhor tiver interesse, a comissão tiver interesse, nós podemos encaminhar a vocês os ofícios de comunicação em relação a isso, né? Está regulamentado que cabe à concessionária entregar essa relação de alunos para a própria unidade escolar federal para que ela faça a atestação. Por quê? Porque no fluxo que foi estabelecido pela própria rede federal, juntamente com as concessionárias, a rede federal busca diretamente a concessionária para fazer esse cadastramento. Então, nós entendemos que eles têm já essa vinculação, que já funciona muito bem há algum tempo. O que nós estamos tendo dificuldade de receber justamente é a atestação. Isso vai inviabilizar no fim do ano. É importante que a gente esteja agora, em maio, falando isso, porque a gente consegue, com isso, evitar qualquer surpresa mais para o fim do ano. Então, eu vou encaminhar isso. Atestação de algumas unidades. Exatamente. Então, eu sugiro a senhora encaminhar para a comissão. Perfeito. Encaminhar uma cópia para o Ministério Público Estadual. Okay. Eu acho que ele poderia encaminhar para o Ministério Público Federal, tá? Para que essas unidades sejam chamadas à sua responsabilidade. Deixando claro que é diferente daquela colocação do secretário durante o ano de 17, que é suspender todo o transporte. Eu acho que aí tem um motivo. Exato. Tem um motivo, ou seja, a unidade escolar não está fazendo a sua parte informando a relação dos alunos transportados. Nós acreditamos até que é uma dificuldade, provavelmente, da concessionária. A gente tem visto que os diretores de unidade escolar têm tido muito boa vontade quando chega a testar. A dificuldade é essa comunicação. Mas aí é bom fazer com bastante antecedência. Exato. Nós estamos ainda no mês de maio. Perfeito. Estamos falando de um procedimento que está sendo ajustado. De repente, essas unidades ainda estão se ajustando internamente também para esse procedimento, para que a gente não tenha nenhum novo problema
no início de 19, como tivemos no início de 17 e 18. Né? Agradeço muito. Eu espero ter esclarecido as questões, né? Segue aqui o nosso compromisso de fazer esse pagamento no dia 26 de todo mês. Entendo que sobre esse problema, espero que nós não vamos falar. É bom quando a gente consegue ter menos problemas. Não precisaremos fazer mais audiências problema. Públicas para o transporte escolar rural. Justamente. Assim eu espero. Sair com essa garantia que todo dia 26 será pago às escolas, transferido às escolas. Seguramente, até o final do mês, a escola transfere para o transportador. Isso mesmo. E você está falando do mês anterior. Mas se garante o fluxo para o transportador, para esse microempreendedor transportador. Ele é executado num mês, no 26º dia do mês seguinte, ele recebe por aqui. Perfeito, perfeito. Doutora Renata, do MP. Obrigada, deputado. Júlia, obrigada pelas informações. Obrigada pelo seu empenho. Assim, é visível, a gente sabe da seriedade do seu trabalho. E temos muito respeito por ele e pelos servidores que com você trabalham, que a gente tem bastante contato. Fico feliz de ouvir que nós não nos reuniremos novamente em relação a esse assunto. Mas eu queria só fazer algumas colocações para que a gente não venha realmente no futuro a ter alguma surpresa. Em 2017, e considerando essencialmente, eu não tenho dúvida de que o movimento que vai ser feito nesse sentido, de repasse todo dia 26, e que a direção agora seja essa. Porém, em 2017, a gente teve um problema com relação à SEDUC, em relação especificamente aos repasses do salário educação. Eu vou explicar. Em relação a uma parte dos valores do Fundeb. E eu trago essa preocupação porque, de fato, se isso se repetir, isso vai impactar novamente o transporte escolar rural. Não foi à toa que nós tivemos esse ano o ajuizamento da ação, que você deve ter conhecimento, que foi da lavra do doutor Emiliano, em relação às contas da educação. O objeto é um pouco maior do que isso, porque acaba entrando em questões de alguma recomposição de déficit de Fundeb, então ela se expande um pouco, mas o objeto central da ação são as contas da educação. Que nós entendemos, assim, para nós é muito claro que estamos jogando todos do mesmo lado, né? Ministério Público e Estado na defesa da educação. O que a gente precisa é resguardar as contas da educação. Então, assim, é maravilhoso todo o movimento administrativo que se faça, ele tem que acontecer, senão, de fato, né, o recurso não chega, mas, para isso, a gente precisa ter caixa. E, para a gente ter caixa, ainda que a gente esteja falando das transferências constitucionais, elas precisam estar nas contas. E, para nossa surpresa, ano passado, nós tivemos arresto nas contas do Estado em recursos de salário e educação e em recursos de Fundeb. E eu preciso dizer que esse arresto só aconteceu, ele não foi um arresto indevido, tá? Determinado pelo Poder Judiciário indevidamente, ele foi um arresto determinado corretamente. O Poder Judiciário determinou que se ressalvasse todos os recursos da educação, como determinou que se ressalvasse os recursos da saúde, determinou, inclusive, que se ressalvasse os recursos da segurança pública, a despeito de não ter vinculação. Por que esses recursos foram objeto de penhora online? Porque eles foram movimentados da conta. Conta única. Não, e da conta única, mas eu estou falando o que é ainda mais grave, que são os recursos do Fundeb e do salário da educação, que já possuem conta específica para isso, exigência, né, do FNDE, inclusive, se não houver a conta, o repasse nem chega, mas esses recursos saíram dessas contas. Muito bem. E, com isso, a gente perde o rastreio dos recursos, com isso não se tem controle, porque dinheiro não tem código de barra, então, se eu tiro o dinheiro do salário da educação, da conta do salário da educação, e eu movimento para uma outra conta do Estado, ainda que seja uma outra conta da Secretaria de Educação, eu não estou nem chegando ainda na Fazenda, na conta única do Tesouro, mas qualquer movimento que eu faça, seja retornando com ele para a conta única, incluindo ele na conta única do Tesouro, ou transferindo para uma outra conta da SEDUC, eu desatendo o que determina o FNDE, eu desatendo a todas as normas de controle, lei de responsabilidade fiscal, e a gente perde esses recursos da educação para outras áreas. E foi exatamente o que aconteceu. Recursos que deveriam estar resguardados para o pagamento, inclusive, do transporte escolar rural, foram arrestados. E nós tivemos que nos desdobrar em 1.000, o que não deveria acontecer, porque, enfim, não é o nosso trabalho, para tentar colaborar de alguma forma para que a educação pudesse reaver esses recursos. Então,
é uma preocupação que eu não posso deixar de manifestar. O deputado disse bem, não há falta de recursos e não há mesmo, que a gente está falando de repasse federal, no caso do salário educação, mas se esses recursos saírem da conta, não vai adiantar termos recursos, se eles forem pagar em outro lugar. O mesmo aconteceu com o Fundeb, nós estivemos com o secretário algumas vezes falando sobre isso, os recursos não podem sair dessa conta, sob pena de se perder o controle. E a gente precisa agora avançar, aproveitando então que eu já mencionei a ação do doutor Emiliano, a gente espera que o Estado, o mais rápido possível, já há ação, já há liminar deferida, não há nada que impeça que o Estado crie a conta específica da educação dos 25% de gestão exclusiva do secretário de Educação. Essa conta não pode ser gerida pela Fazenda. Os recursos da educação são vinculados e não podem ser geridos pela Fazenda. Eles são, por determinação da LDB, de gestão exclusiva do secretário de Educação. Ele é o ordenador de despesa. Então, a gente não pode mais ter, no Estado do Rio de Janeiro, especialmente em momento em que nos encontramos, né, de crise lato sensu, porque eu, honestamente, nem vejo a educação nesse cenário todo de crise que é propalado, porque a educação tem os seus recursos vinculados e recebe recursos de transferências. Então, a gente teve um aporte total, ano passado, de mais de 12 bilhões. Não é pouco dinheiro, dá para fazer muito pela educação do Estado do Rio de Janeiro, mas se esses recursos estiverem à disposição da Secretaria de Fazenda, na conta única do Tesouro, eles vão parar em outras áreas. E a gente vai perder o rastreio disso, como vem acontecendo. No passado, a gente estima que tenha sido algo perto de 1 bilhão, que tenha ido parar em outras áreas, sem que a gente tenha conseguido ainda rastrear onde foi parar. Né? Ninguém está dizendo que é dinheiro, né, enfim, que houve fraude, que houve nenhum tipo de desvio, nada disso. O que a gente está dizendo eram recursos exclusivos da educação e não foram aplicados em educação. Foram aplicados, possivelmente, em outras áreas. Né? E aí a gente teve o cenário do Estado recebendo 12 bilhões, não conseguir sequer aplicar os 25% da educação. Né? Se limitar a 24,41, salvo engano, o que é algo... Esse déficit pode parecer pequeno, não é. Né? Já custeia uma série de despesas do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria só de deixar realmente registrado para que essa preocupação seja uma preocupação constante da SEDUC e para que o secretário dê cumprimento a essa liminar. Já conversamos sobre isso, ele em momento algum se mostrou desfavorável, ao contrário, disse que concordava de fato, né, que a gestão dos recursos deve ser assim, mas é preciso que se dê então a implementação. Né? Na época que conversamos, se quer existir a ação, se quer existir a liminar, o movimento por parte unilateral do Estado não aconteceu. Imagino que haja, sim, um movimento, né, no Estado como um todo, de talvez dificultar um pouco, porque se a gente, quando a gente faz isso, a gente vai, de fato, garantir que os recursos da educação sejam aplicados na educação, e aí a gente talvez dificulte o movimento do Estado de, né, hoje eu tenho despesas de segurança para pagar e eu uso esse dinheiro e amanhã eu reponho, né, a gente vai acabar impedindo que isso aconteça, o que é o correto. Então, talvez o movimento do Estado não seja mais favorável, mas o movimento da SEDUC, o secretário se comprometeu de que o faria, de se compreender e concordar que é o correto, que daria cumprimento. Então, mais ainda agora que temos uma decisão liminar já proferida, que de fato isso aconteça para a gente garantir não só o transporte escolar rural, mas todas as despesas de educação. Bom, enfim, era só isso que eu gostaria de deixar registrado. Agradeço de verdade o seu empenho, assim, a gente fica muito feliz que a gente possa estar caminhando aí e de braços dados, né, deputado, como já conversamos bastante. Obrigada. Obrigado, doutora Renata. Olha, acho que nós estamos alinhando um pouco esse entendimento. Essa primeira vitória na Justiça é uma vitória de todos nós, que é um debate que nós, juntos com o MP e Defensoria, já estamos fazendo há alguns anos nesta casa. O FNDE, em 2016 para 2017, nós conseguimos mudar o fluxo dele. Por isso, o Estado tem um calendário diferente para pagamento do pessoal da educação, porque anteriormente o dinheiro entrava na conta específica e a Secretaria de Educação depois transferia para a conta da Fazenda. Tá? Esse é um dinheiro da educação, de gestão da educação. Nós conseguimos em 2016, depois de muito debate na casa, né, que esse recurso ficasse na Secretaria de Educação. A senhora tem toda a razão, quando teve aquele arresto das contas, né, se pegou a educação ali, porque o dinheiro estava na conta única. A desembargadora que deu aquela liminar autorizando aquele arresto não teve nenhuma culpa.
Ela, no despacho dela, determinou que não fosse recursos de fontes carimbadas, saúde, educação, ciência e tecnologia, FECAM, mas como o dinheiro do Estado vai todo para uma conta única, foi tudo arrestado, né? E a senhora tem razão, dessa falta não é um desvio, mas é uma irregularidade, que se transforma numa ilegalidade. No fundo, é um desvio de irregularidade, porque devem 2,7 bilhões à educação, só de 17 é quase 1 bilhão, e esse dinheiro foi gasto em outra área. Esse dinheiro foi aplicado em outra área, deixou de chegar na escola, deixou de chegar nas despesas da pasta da educação. Eu acho que o ideal seria nós propormos, talvez agora no mês de junho, Renata, com esse tema das nossas conversas um pouco mais adiantado, a gente propor aqui uma audiência com a Fazenda. Essa decisão não cabe nem em educação. A gente convidar o secretário de Fazenda e a sua equipe, talvez o chefe da Casa Civil, para que a gente tentasse um acordo na comissão e o Ministério Público na questão dos procedimentos, né, que seriam quase duodécimos, que seriam o resto. O certo é um entendimento, ou seja, tem que botar 25 em educação, tem que colocar na forma de duodécimo. Acompanha a evolução do orçamento de receita do Estado e entrou a receita, desloca para as contas de educação a cota parte de 25%. Você vai normalizando, né, as despesas da educação naquele orçamento que é de direito da educação, de obrigação do governo lá alocar. Então, eu acho que o ideal seria nós fazermos uma audiência aqui com a Secretaria de Fazenda e convidando também a Casa Civil, né, aí a comissão tem que proteger a equipe técnica da Secretaria, porque é a determinação do núcleo de gestão fiscal do Estado. Determina que devolvam, eles devolvem para a Secretaria da Fazenda. Vamos fazer isso agora, pente final de maio, início de junho, fazer uma audiência com eles. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado. Gostei muito do seu registro sobre os duodécimos, e é isso mesmo, porque hoje o que a gente, em função desse cenário que a Fazenda acaba proporcionando, a gente não tem esses repassos regulares em forma de duodécimos. Não há como se fazer gestão de política pública sem repassos regulares. Os contratos são de periodicidade mensal, as despesas são, em regra, de periodicidade mensal, portanto, os repassos precisam ser mensais, regulares e incontingenciáveis. Assim, não há dúvida em relação a rural isso. Quanto para mim, né? Exatamente, claro. É isso, a educação precisa receber de forma regular. Não é à toa que a LDB determina o repasse em 3 datas mensais. Quer dizer, se esse repasse não precisasse ser regular, 25% mensais, a LDB não determinaria que se tivesse repasse em 3 datas. Quer dizer, mais do que mensal, a lei determina que a educação recebe em 3 datas. Flexibiliza em 3 datas. Determina que, para que os contratos que vençam de 1º a 10 pela sejam entrada, pagos, pela entrada. Os que vençam de 10 a 20 cada 10 sejam dias. pagos, e os 20 a 30 possam ser pagos, sem nenhum tipo de contingenciamento. É isso que se quer. É o que esperamos que aconteça, né, Renata? Professora Luciane, da UP Sindicato. Eu ia pedir assessoria para botar um microfone para a turma do Instituto Federal, os professores aí. Tá? Bom dia a todos e todas. De fato, né, como foi colocado aqui, a gente fica assim, um pouco sem entender o porquê, né, de não ocorrer o repasse do governo estadual para as prefeituras, uma vez que o governo federal faz esse repasse em dia, né? E esse tema ele não é novo, como já foi colocado aqui, nós já discutimos aqui em outras ocasiões, e é fato que há essa carência, uma carência significativa, né, de transporte no que diz respeito aos alunos da área rural, né, e eles não têm outra alternativa de deslocamento, né, o que acaba prejudicando bastante, né, que eles estejam presentes nas escolas, enfim. Então, eu quero deixar aqui o meu apelo à Secretaria de Educação, agradecer o seu empenho, Júlia, e nós realmente esperamos, né, que essa situação seja regularizada, que a SEDUC se empenhe para que a cada dia 26, né, de cada mês, esse repasse seja realizado para as escolas, para que haja o pagamento. Tá? Obrigada. Obrigado. Eu queria até pedir a Júlia que disponibilizasse para a Marilda e para a Cristiana uma cópia desse material para a gente encaminhar para os gabinetes, para os sindicatos, para a Procuradoria do Estado. Tá bom? Disponibilizar para eles. Bem, professores do Instituto Federal, não é isso?
Bom dia a todos, né? Eu gostaria, assim, eu sei que o tema no momento não... sei que o tema no momento não é a prestação de contas do Estado na questão rural, né, do transporte, mas a gente traz aqui uma questão, e acho que a Júlia até já tocou nesse assunto, que é a questão do transporte para as instituições federais, né? Nós tivemos, ano passado, um impasse aqui quanto à questão do pagamento, né, pelo Estado do transporte, da gratuidade, né, para os estudantes da rede federal. Conseguimos, com a ajuda dos excelentíssimos, né, parlamentares, resolver a questão com a aprovação de um projeto de lei, né? No entanto, Júlia, nós estamos com dificuldade, e a lei nova, no seu texto, garante isso, né? A gratuidade para os estudantes dos cursos técnicos, concomitantes e subsequentes. Isso nós não temos, professora. Eu já lhe passei uma cópia. Sim. Essa questão não está em debate hoje, porque já debatemos e todos aqui já assinamos um projeto de lei que, assim que for aprovado, nós vamos regularizar. Então, a Júlia seguramente não vai ter resposta para a senhora nesse quesito. Sim, eu só porque quero... ficou, de fato, na nossa legislação, ficou, de fato, essa brecha para esse entendimento. Então, hoje, por isso, apresentamos a nova lei que está aí em seu poder. Sim. Tá? Em função de ter ficado essa brecha, nós estamos suprindo essa brecha com essa nova lei, tá? Que trata justamente do direito a qualquer oferta de ensino médio, aí incluídos os subsequentes. Sim, então, eu justamente ia chegar lá. Nós temos aqui, eu já sei que a Casa já encaminhou o projeto de lei, agradecemos muito, né? Mas a nossa questão, Júlia, nós temos encontrado dificuldades com as instituições de transportes, né, as federações, enfim, né, associações de transporte, para fazer esse atesto, né, justamente na questão do relacionamento. Essa é uma questão. A outra questão é que essa gratuidade está impactando no acesso, né, dos estudantes à escola. Então, a gente queria aproveitar o momento, pedir a sensibilidade, acho que ele já tratou algumas vezes, da Secretaria de Educação, para que, ou que aguarde a votação da lei e que mantenha essa gratuidade, ou que aos parlamentares que assim, peçam uma urgência para votar essa lei, porque os meninos estão sem acesso. Tem aqui a representação da Associação dos Estudantes do Rio de Janeiro. Então, era isso, nesse sentido, aproveitar a presença. Eu sei que o momento não é para tratar desse assunto, peço desculpas. Não tem problema não. Nós debatemos esse tema há 3 semanas atrás. Pois é, mas nós porque não ele ficamos... impacta a FAETEC também. Sim. Entendeu? Impacta até em um volume muito maior do que os institutos federais, né? Pela matrícula em termos da de volume, sim. Em volume. Né? Mas... Então, eu diria, senhora, que esse tema só será resolvido, nós já debatemos isso aí, não há como a SEDUC e a Secretaria de Ciência e Tecnologia cumprirem essa sua solicitação, mesmo eles compreendendo, porque não há amparo legal para eles. Por isso, nós estamos aí oferecendo esse novo projeto de lei para suprir essa lacuna que ficou na nossa lei dos institutos, das unidades federais e municipais, né? Então, eu acho que vamos pedir urgência, vamos conversar com o presidente da Casa, pedindo urgência nessa matéria. Fica o nosso compromisso com a senhora, com a comunidade do Instituto Federal. Obrigada. Tá bom? Deputado Tio Carlos. Assim, bem, presidente, então... Um minutinho só, Tio Carlos. Fica à vontade. Pode pegar o microfone, só fala o seu nome por causa da gravação, tá? Bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Meu nome é Juan, sou presidente da ERJ, também sou da FAETEC, né, de Quintino, e também tenho vivenciado esse problema com outros estudantes, dessa questão da ausência de fato do Rio Card, que é uma pauta já antiga, né, desde as ocupações de 2016 na FAETEC. Os estudantes tratavam de defender o Rio Card para o pessoal que faz o curso subsequente, e a gente só teve uma resposta de fato, só teve algum avanço quando os estudantes da rede federal foram à luta para poder garantir o seu Rio Card, e da mesma forma conseguiram garantir uma lei que deixasse claro que todos os estudantes de nível fundamental, médio e técnico, assim está na lei, têm direito a esse Rio Card. E eu, por exemplo, posso dar um exemplo ótimo, porque eu sou presidente, por coincidência, da Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro.
Os estudantes secundaristas, né, eles são representados pela ERJ, e a nível estadual nós temos a UEE, que é a União Estadual dos Estudantes, que representa os estudantes universitários. Pois vejam bem, os estudantes que estão na graduação são representados pela UEE. Todos os outros estudantes de nível médio, técnico, subsequente, concomitante, integrado, são representados pela ERJ, que é uma instituição secundária a nível médio. Então, a própria existência da ERJ hoje no Rio de Janeiro prova que esses cursos, né, que estão sendo colocados e questionados se são ou não de nível médio, deixa mais claro para a gente ainda que, inclusive, eles são. E que o maior problema não é o mau entendimento da lei, mas sim a falta de comprometimento da Secretaria de Educação em garantir o acesso desses jovens à escola hoje. E eu só queria apontar uma questão importante, porque a gente esteve visitando diversas escolas nessa nossa campanha para poder garantir esse direito nosso. Nós fomos ao Cefet, fomos ao FRJ, ontem eu voltei da Universidade Rural, lá do Colégio de Aplicação, o Setur. Em todos esses colégios, a gente tem uma gama enorme de estudantes, de jovens, de trabalhadores que ingressaram no ensino técnico com o sonho de conseguir se formar e ter acesso a esse mercado de trabalho hoje, que tem quase 23 milhões de desempregados. E a esperança dessas pessoas é conseguir se manter nesse curso para poder ter como garantir a comida na sua própria casa, para sua família, e ter uma renda e uma condição de vida boa. Agora, nós estamos tendo uma dificuldade enorme, primeiro de mobilização, porque esses próprios estudantes, né, eles trabalham para poder se manter, inclusive porque não tem o Rio Card. Se tivessem esse Rio Card, talvez nem precisassem trabalhar para poder ter essa passagem. E para além disso, né, nós temos uma dificuldade muito grande, porque cada dia que a gente deixa de lado essa questão, cada dia que há a omissão, a SEDUC fica em cima do muro, em cima disso, está sendo responsável pela saída desses jovens da rede federal, está sendo responsável pela desistência dos sonhos desses jovens de conseguir se formar nesse curso técnico. Então isso, na prática, é uma omissão diante desse caso que hoje a gente debate tanto a questão da violência, a questão do desemprego, mas se de fato a gente não garantir a educação desses jovens, o que vai ter mais aí é a construção de novos presídios, é a construção, é a dificuldade para poder garantir essas pessoas no mercado de trabalho, o aumento da criminalidade e tudo mais. Por isso, para poder finalizar, eu queria pedir aqui o entendimento do seguinte, já que o deputado Conte se disponibilizou a fazer essa lei, a conseguir deixar mais claro, que já está claro para todo mundo, não é só para quem não quer ver, é muito importante, então, que a SEDUC tenha um compromisso, e que o secretário de Educação também, de que se o único problema era o amparo legal, então que ele faça uma nota pública dizendo isso e defendendo que os próprios deputados que estão do partido dele e do partido do governo hoje e da sua bancada possam, de fato, estarem defendendo essa legislação de forma unificada, né? Que seja da mesma forma unânime que nós aprovamos da outra vez. Nós queremos esse compromisso e nós não queremos sair daqui sem isso, porque para a gente é muito importante que, de fato, não fique deixado de lado mais um dia que os estudantes vão ter que contar suas moedas para poder ir para a escola, se tiverem como ir hoje e se conseguirem ainda continuar no seu curso. Então, para a gente, esse compromisso é muito importante. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tá bom, olha, eu não tenho como exigir da representação do Executivo esse compromisso. Aqui não tem, seguramente seria colocar uma carga de responsabilidade em cima da Júlia, que é uma servidora de carreira, que ela não tem aqui essa representatividade. Eu lhe aconselho procurar o líder do governo na casa e as lideranças. Acho que você vai ter essa acolhida na liderança do governo. Aqui nós não temos como acolher o seu pedido, porque não tem nenhuma liderança do governo aqui na comissão. Conte, só uma coisa, mas a Júlia, ela tem esse compromisso junto com a Secretaria de Educação de que a questão da lei é somente a questão de amparo legal? A Júlia não pode responder por isso. Você está querendo demais da Júlia. Não, ela é representante da SEDUC, ela não veio. Respaldo. Olha, você já fez a sua participação, a Júlia não veio com esse compromisso. Se esse fosse o debate, por isso que eu falei para a professora que quis puxar esse tema. Se esse fosse o debate, nós teríamos convidado outras pessoas para aqui participar. Aqui nós temos uma lógica no nosso debate. Tá? Então, esse tema foi plenamente debatido há 3 semanas atrás. O presidente da FAETEC, esse sim, tinha envergadura para representar o governo e aqui assumiu o compromisso. Esse sim, o presidente da FAETEC. Por parte dele, não por parte da SEDUC. Ele disse, inclusive, eu estava nessa audiência. Olha, cara, não vamos ficar no debate. Agora, você já fez a sua intervenção, tá? Mas só estou dizendo o seguinte, não foi ele não assumiu o compromisso. Ele disse que por ele sim, mas ele mas depende da SEDUC. Olha, cara, ele era o presidente da FAETEC, assumiu, não depende da SEDUC, porque a FAETEC é o orçamento da FAETEC. Aí nem depende da SEDUC. A FAETEC é ciência e tecnologia, tem orçamento próprio. Essa questão nem alcança, você lembrou até bem, essa questão nem alcança o orçamento da SEDUC.
já que o subsequente, o técnico, estão lá na responsabilidade da FATEC. Essa questão vai no orçamento da Ciência e Tecnologia, onde está a FATEC. Ele tem essa competência, ele é o presidente. Como se aqui tivesse o secretário e fosse uma matéria pertinente à SEDUC. Mas com relação ao governo, que você tem razão, se o governo tivesse essa preocupação com a questão do desemprego, com a questão da expectativa da formação profissional para dar qualidade à mão de obra, com a questão de enfrentar essa crise macroeconômica, dando aos jovens ferramentas para enfrentá-la, você tem razão, o governo teria um outro compromisso, não tenho nenhuma dúvida. Tá? Mas eu não vou cobrar isso da nossa querida Júlia, seria demais para ela, tá? Mas sugiro a você procurar as lideranças do governo na casa. Mas fica o nosso compromisso de pedir celeridade ao projeto. Esse projeto está assinado pela maioria dos membros da Comissão de Educação, não por todos, pelos 3 que aqui estão e mais alguns. Eu não sei se alguém do governo, não estou com o projeto aqui, eu não sei se alguém do governo assinou o projeto encaminhado. Se tiver assinado, ótimo, porque já é um compromisso explícito. Tem gente do governo assinando? Como? O deputado André Lazzaroni assinou, subscreve o projeto. Então, pronto, o deputado André Lazzaroni é líder do MDB. Tá, uma liderança importante numa bancada do governo na casa. Então, vamos fazer pressão ao deputado André Lazzaroni, que subscreve o projeto, para a gente dar celeridade a ele. Tá bom? Mas essa questão, acho que já, né, na casa já há uma consciência, né, na necessidade de suprir essa lacuna. Por parte da FATEC também. Eu acho que nós estamos avançando. Você tem razão, nós já discutimos isso aqui também, a interpretação equivocada que o secretário de Educação deu no final de 16, ameaçando suspender o passe livre dos estudantes das escolas federais e das escolas privadas. Nós entendíamos que a lei já era clara para aquilo ali, não para o subsequente. Nós aqui já entendíamos. Tá? Mas como tinha uma indisposição da SEDUC, nós mesmo assim fizemos a lei, mesmo compreendendo que a anterior já alcançava. Agora, o subsequente, de fato, ficou essa lacuna, eu tenho que reconhecer. Ficou essa lacuna que a gente está suprindo com esse projeto que eu entreguei aí. Tá bom? Deputado Tio Carlos. Bem, apenas como sugestão, peço aí para a representação dos estudantes, possam, por exemplo, de gabinete em gabinete, fazendo esse trabalho que você está fazendo brilhantemente. Tudo certo, até porque eu acho que é bom para o SEDUC, é bom para a FATEC e principalmente para vocês. Então, eu acho que esse movimento político é importante ser feito, ok? A comissão faz a parte dela, conforme eu estive ontem, inclusive, lá em Quintino, dizendo exatamente isso. A comissão não se furta, ela jamais vai deixar de abraçar causas que são realmente para a melhoria da educação do Estado. Então, esse é o compromisso que eu também, não só subscrevo o projeto, mas também de fazer aquele corpo a corpo com os companheiros deputados, porque é uma conquista para vocês e facilita a vida tanto da SEDUC como também da FATEC. Então, Júlia, eu quero agradecer, de novo, tenho muito respeito pela essa equipe técnica, faço algumas críticas, até contundentes às vezes ao governo, mas em relação à SEDUC, o grande acerto do secretário Wagner Victor foi colocar uma equipe técnica de servidores comprometidos com a melhoria da educação. Então, eu fiz uma fala anterior, depois já te ouvi, vocês são tão bons que até reconhecem os seus erros, porque isso aí é uma virtude, é uma qualidade. Então, eu acredito, nesse dia 26, acho que um compromisso firmado, né, por você, eu tenho certeza absoluta de que a gente vai viver dias melhores. Só queria fazer uma consideração, porque eu vi ali a imagem de uma Kombi, enfim. A consideração que eu faço em relação se há uma fiscalização por parte da SEDUC da questão das condições desse transporte. Até qual é o meu receio? Meu receio que a gente vê às vezes no noticiário da falta de condição de segurança desses veículos, isso colocando sobre risco de vida e de alguns acidentes. Então, eu quero saber se existe essa preocupação, com certeza, por parte de vocês em relação a esse transporte. Quanto ao pagamento, já agradeço, fico satisfeito, mas eu gostaria que tivesse uma explanação em relação às condições desses veículos. Pode responder. Bom, doutora Renata, primeiramente, muito obrigada pelas palavras.
É sempre um esforço nosso muito grande de melhorar a qualidade, um orgulho danado, né? Quando a gente consegue. Então, assim, eu acho que o esforço de todos os lados, e a gente vê com uma felicidade muito grande também, o esforço do Ministério Público Estadual de começar a entender melhor também a parte orçamentária, né? Quando a gente tem uma dificuldade em relação a um ponto específico, todos os servidores vão lá, mergulham naquele assunto e juntos estão conseguindo dar uma solução. Então, em nome também da Secretaria de Educação, eu só tenho a agradecer a vocês, porque todos nós estamos ficando cada vez mais, né, feras em relação a isso. Está sendo muito positivo também por parte do Ministério Público Estadual, e agora agradeço muito ao deputado Conde também e à comissão, de trazer a Fazenda para junto desse debate, porque, sem dúvida, ela vai ser muito sensível também e também tem todo o interesse em cumprir as questões relacionadas ao índice. Sobre a execução direta da Secretaria de Educação no pagamento, tem questões aí técnicas que eu acho que vai ser muito importante a gente mergulhar um pouco mais nisso, de como a Secretaria entraria no CIAF para fazer os pagamentos e tudo, mas isso são discussões operacionais que eu acho que a gente deixa para essa fase mais avançada, e só tenho a agradecer. A equipe da Escola Federal é a Tânia, né? Tânia, eu te agradeço muito, a gente tem se falado recorrentemente, toda vez que você faz um contato conosco, eu tenho um esforço pessoal, Roberto Chevalier, que você certamente, se não conhece pessoalmente, já conhece por e-mail, de lhe responder em questão de horas. Tá? Eu, como uma gestora pública, me preocupo muito, o deputado Tio Carlos fala sobre fiscalização, eu, como ordenadora de despesa, uma das minhas maiores preocupações é que tudo que eu autorizo o pagamento seja atestado de forma responsável. Então, uma preocupação que eu entendo também de um gestor público da rede federal deve ser garantir o seu carimbo e a sua assinatura naquelas despesas que ele próprio está, né, administrando. Então, agradeço muito o esforço das unidades federais de buscar as concessionárias para também garantir que essas atestações tenham o carimbo e as assinaturas de vocês, como gestores, como eu sou, eu corro atrás de atestar e de que a minha equipe ateste muito bem as despesas que eu executo. Acho que vocês também certamente têm o mesmo esforço. Venho insistindo muito com o Roberto para que nenhuma das suas dúvidas e colocações sejam não respondidas, e o Roberto pessoalmente me informa sempre que a resposta é rápida. Então, eu, Tânia, tenho uma tranquilidade enorme em relação ao serviço que eu estou prestando às suas dúvidas. Tá? Esteja sempre à disposição. Se você conhece onde eu trabalho, o meu e-mail, conte sempre com isso. O nosso esforço é para garantir que essa execução seja bem feita. Tá? Ao Juan, tenho muito a agradecer a você. Sou aluna da rede pública também, e quando eu vejo vocês falando, eu me lembro da minha época. Minha filha é aluna da rede pública e usa o RioCar. Então, eu acho que o transporte público de alunos é uma questão extremamente importante. Como o deputado Conde falou, existem questões legais. Eu sou uma pessoa que responde por quase R$1 bilhão no meu CPF. Né? Então, eu preciso que essa execução seja feita de forma responsável, e eu, independentemente da minha vontade, eu só posso autorizar uma despesa se ela é legalmente aprovada por essa casa. Eu, como uma servidora pública, tenho essa atribuição, vocês me pagam para isso. Se eu não fizesse isso, eu não poderia estar aqui. Então, parabéns pelo teu esforço. A cada vez que eu ouço vocês, eu sou doutora em ciências políticas, então eu vejo com muito fascínio o esforço que a comissão também teve feito de juntar a luta política também à execução da administração pública. Né? Te sugiro só que mergulhe, mas eu sei que você está cada vez mais evoluindo. Eu vejo conhecer um pouco mais da parte de legislação, porque a gente consegue muito também na nossa luta política, conhecendo mais esse detalhamento, mas só tenho a te parabenizar. Tio Carlos, agradeço muito esse elogio que o senhor fez em relação à Secretaria de Educação. Fico feliz de minha equipe que está aqui é toda de servidores públicos de carreira também. O Rudá e o Roberto Chevalier são gestores de carreira da CEPLAG. O Marquinhos, que é meu superintendente do coração, é também professor da rede. Então, assim, a gente tem um esforço tremendo de fazer isso rodar de uma forma bastante produtiva, e porque é a nossa rede, né?
A gente não está ocupando uma função política ou se está por hora, mas é uma rede que é nossa. Então, esse orgulho é muito grande. Fiscalização foi o que eu apresentei aqui. Nós temos um cuidado muito grande ao recebimento de cada uma das placas de licenciamento, fazer uma verificação no DETRAN. Os nossos coordenadores de infraestrutura fazem essa vistoria em loco. A gente tem toda a preocupação em relação ao tacógrafo e toda a parte também de licenciamento do veículo. Não admitimos um veículo com licenciamento defasado, então isso é o que nos dá garantia que o órgão fiscalizador disso, que é o DETRAN, está em dia com essa execução. Garantir o pagamento em dia nada mais é do que um esforço nosso também para que esse fornecedor do transporte rural consiga dar todas as condições possíveis para que aquele veículo esteja licenciado. Então, se a gente for fiscalizando bem e pagar em dia, a gente tem a certeza de que ele vai ter também as condições de estar com um veículo em boas condições, né? Então, acho que é isso. Obrigado. Antes de passar para o deputado Eliomar, eu queria... Primeiro, ontem nós tínhamos intermediado, deputado Eliomar, uma reunião de trabalho para que a gente pudesse avançar no TAC assinado entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a FAETEC, e Defensoria Pública Estadual aqui com a Assembleia. E a reunião que era de trabalho acabou se transformando em uma audiência pública, que não era o objetivo dela. Até porque nós estávamos em missão no CAP-UERJ e na João Alfredo, uma escola da rede estadual. Então, eu pediria aos deputados que lá estiveram que da próxima vez, porque a comissão tenta fazer de forma sistematizada, republicana, democrática, os debates da educação nesta casa, mas de forma responsável. Por isso a gente consegue avançar, porque a gente trata com firmeza dos temas em defesa da educação, mas trata de forma republicana. A gente vai se aproximando de eleição, começa a ter um pouco aí a necessidade de se transformar a comissão em um grande palanque. Um direito que alguns parlamentares têm de trazerem as suas demandas políticas eleitorais para cá, mas eu, como presidente dessa comissão, quero deixar claro o nosso compromisso com a educação de forma republicana e de forma, acima de tudo, responsável. Deveria ser ontem uma reunião de trabalho, que foi o que foi pedido para a comissão aqui, se transformou em um grande ato de audiência. Então, da próxima vez, não autorizaremos. Os mandatos façam. É um direito de cada mandato, mas não em nome da comissão. A comissão representa aqui o parlamento, a instituição. Então, quero deixar registrado aí para a comunidade da FAETEC que não tinha sido o objetivo. Não quer dizer que não possamos fazer, como já fizemos, audiências para tratar com toda a comunidade da FAETEC, independente do número de presentes, para tratarmos de assuntos pertinentes aí ao debate da comissão. Agora, ontem seria uma reunião de trabalho e, por isso, alguns deputados ou poucos foram, porque nós pedimos essa representação. Fosse uma audiência em respeito à FAETEC, todos nós lá estaríamos, justamente para intermediar esse entendimento de um TAC que muito pouco foi cumprido, é verdade. Deputado Eliomar, eu queria lhe pedir, Excelência preside a nossa CPI do transporte. Se eu pudesse abrir na agenda da CPI um debate sobre a dívida que o Estado tem com o transporte escolar urbano. O senhor chegou um pouquinho atrasado, estava em outra comissão, eu tinha avisado. Quero anunciar também ao deputado Valdec, que está em Marechal Hermes, um debate aqui pela Comissão de Educação. Eu dei aqui uma informação, deputado Eliomar, que o exercício 16 e 17, o Estado não pagou o transporte escolar urbano. Hoje o nosso debate que foi rural. São quase 140 milhões de reais que foram gastos em outra área, como falou muito bem a doutora Renata. Liquidaram e não pagaram. O rural parou, porque o microempreendedor é o motorista. Se ele não recebe, não tem dinheiro para botar gasolina. O urbano só não parou porque as linhas são regulares, não param. Mas se dependesse da execução do orçamento da SEDUC e do Estado, seguramente o transporte teria parado. Então, eu quero sugerir a Vossa Excelência, se tiver agenda na sua comissão, se eu fazer lá uma sessão chamando lá a SEDUC, Secretaria de Fazenda, chamando a FETransport, para entender como é que pode transportar estudante 2 anos sem ter a contrapartida do pagamento. Apenas uma sugestão a Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Eliomar. Bom,
Inicialmente, bom dia para todos e para todas. Já quero começar acolhendo a sugestão do presidente Conde Bittencourt. Não é? Eu sou um frequentador assíduo desta comissão, mas atualmente eu estou presidindo realmente a comissão parlamentar de inquérito sobre transporte urbano do estado do Rio de Janeiro, e o horário é mesmo, coincide, tem me impedido, mas hoje terminou mais cedo, então aproveitei e vim para cá. E é interessante que o assunto, são dois assuntos que eu gosto, educação e transporte, né? Eu queria só fazer uma colocação, não sei se vai ser, eu vi o presidente falando que já, noutras reuniões aqui da comissão, já foi tratado desse tema transportes, aquilo, de repente, o que eu vou falar aqui pode até já ter sido falado. Mas eu queria colocar uma coisa, porque num dia desse, presidente, há algum tempo atrás, eu fui solicitado para ter uma conversa com os estudantes lá na cidade de Mangaratiba. E aí eu fui até lá. E o problema era exatamente esse de transporte. E referia-se exatamente à mobilidade, né, que não estava permitindo o acesso de estudantes daquela cidade aos seus estabelecimentos de ensino, às suas universidades. Mangaratiba, por exemplo, uma Seropédica, né, que tem lá a Universidade Rural. E também Paraty. Quer dizer, tem pessoas que, eu estou colocando isso porque tem alunos que estão deixando de estudar exatamente por falta deste acesso. Ele faz o curso na Rural, mas não tem horário certo, então a pessoa às vezes tem que acordar 4 horas da manhã e depois tem que chegar em casa às 11 horas, 12 horas da noite. Então, realmente complica a vida e, por conta desta dificuldade enorme, o aluno termina desistindo. Paraty, por exemplo, o pessoal que estuda na Rural, eles fazem o seguinte: pega um ônibus, não aqui para o Rio de Janeiro, ou para próximo ali de Seropédica. Ele pega um ônibus para Angra, de Angra ele pega ônibus não sei para onde, ele pega uns 3 tipos de transporte, porque a passagem fica mais barata do que se ele pegar o ônibus da Costa Verde e vir direto. Quer dizer, eu estou fazendo esse tipo de colocação porque realmente nós devemos ter essa preocupação com a mobilidade, mas a mobilidade que realmente garanta, digamos, o acesso. A sugestão de Vossa Excelência realmente caia muito bem, porque eu acho que a gente deva tratar este assunto lá, para saber que órgão do Estado, por exemplo, é responsável pela fiscalização e que não está vendo esse tipo de absurdo em relação ao oferecimento dos transportes aos usuários do sistema no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu não sei se já foi colocado isso aqui, se já foi debatido isto daqui, mas é uma grande preocupação, porque a quantidade de jovens que estão impedidos de irem para os seus cursos de formação profissional, exatamente por conta da falta de acessibilidade. O companheiro ali da ERJ, ele falou, veja bem, há o estudante que não só estuda, mas que trabalha, e o trabalho exatamente para ter a condição de pagar, às vezes, a sua condição de estudante e vida como cidadão aluno de universidade. Então eu fiz questão de aproveitar para fazer esse tipo de colocação, que eu acho que a gente tem que se debruçar um pouco em cima disso daí. Realmente as pessoas, por exemplo, se você pega aí a lista do ranqueamento, né, dos problemas existentes em relação às políticas públicas, então você vê, quer dizer, o problema maior é com saúde, depois vem a educação, depois vem não sei o que, isso, aquilo. Transporte não está lá em cima.
E transporte significa mobilidade. As pessoas não estão se dando conta que cada dia pessoas estão deixando de usar os transportes por conta do preço que impede a acessibilidade dele como usuário ao sistema. Essa que é a verdade. E aí agora, quando você vê jovens, por exemplo, também impedidos de frequentar um curso de formação universitária por conta da não acessibilidade a ele. Então isso daí eu acho que precisa ser visto com mais carinho, com mais, transformar isso numa preocupação maior nossa, parlamentares, desta Casa Legislativa, para debruçar um pouco em cima disso daí, ver qual é a contribuição efetiva que a gente possa dar para corrigir essa falha e esse equívoco, onde está todo mundo aí sendo prejudicado. Então eu agradeço, e vamos ver. Agradeço não só a oportunidade de eu estar aqui, como agradeço a sugestão de Vossa Excelência lá aos trabalhos da nossa comissão. Obrigado, deputado Eliomar. Bem, Júlia, eu acho que, doutora Renata, alcançamos aqui o objetivo, temos aqui um compromisso da SEDUC, como há uma regularidade do repasse do salário educação, e parte desse recurso é usado para o transporte rural, escolar. Então, nós temos aqui o compromisso de um calendário com um rigoroso cumprimento. Todo dia 26, o dinheiro até o dia 26 do mês subsequente, o dinheiro será repassado para a escola, e a escola, em 3 ou 4 dias, faz o pagamento dos transportadores. Eu acho que aí vai gerar uma tranquilidade, já que, mais uma vez, tivemos no início desse ano o interrompimento do acesso à escola na área rural por falta de transporte. Então, acho que saímos todos aqui, de certa forma, atendidos, e como falou a doutora Renata, Júlia, dependente de quem venha a ser o próximo secretário a partir de 1º de janeiro de 2019, com certeza não será esse, e não sei se estaremos aqui, mas a gente espera que temas como esse, que são temas estruturantes da educação, de uma política de educação, não sejam recorrentes aqui na comissão, para que a gente possa tratar de temas de uma envergadura maior, porque a gente fica aqui justamente voltando a temas, que são temas que são básicos, que a legislação já está muito clara no cumprimento deles, já tem fonte de recurso. Então, aí o presidente da Associação de Estudantes tem razão, Juan, aí é um pouco de falta de boa vontade, de compromisso das pessoas do governo com a educação, porque tem o recurso, tem a fonte, o dinheiro está disponível. Como é que não pagou? E o aluno lá da zona rural ficou um mês sem a escola, porque o transporte do pequeno empreendedor parou. Então, esse é o debate que eu pedi ao deputado Eliomar para fazer na comissão, na CPI. Porque se acontecesse isso com o transporte urbano, que não recebe há 2 anos, e esse dinheiro foi liquidado na educação e fez parte dos 25%, mas não foram usados, como é que estaria hoje o transporte de mais de 1 milhão de estudantes aqui na região metropolitana? Seguramente estariam sem acesso à escola. O transportador não recebe há 2 anos. Há 2 anos que o Estado retém esse recurso, mas não repassa ao transportador. Então, Júlia, quero agradecer a você, agradecer ao Marcos, a sua equipe, lembrar aos deputados que semana que vem a audiência de quarta foi antecipada para segunda-feira na Câmara de Friburgo, a pedido dos 2 sindicatos, da UPS e do CEP, para discutir a questão lá do funcionamento da rede estadual na Serrana 2. Então, pedimos à Câmara de Vereadores emprestada, 10 horas da manhã, por acaso na semana dos 200 anos de Friburgo. Então, a oportunidade é da comissão ir lá prestar a sua homenagem aos 200 anos de Friburgo, junto aos educadores da cidade. Então, 10 horas, na próxima segunda-feira, o dia qual é, hein, Cristiana? Dia 14, 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, uma reunião com a SEDUC, os sindicatos e a comunidade escolar, para discutirmos lá o funcionamento da rede estadual na Serrana 2. Muito obrigado pela presença de todos, do IFE, dos estudantes. Está encerrado aqui a nossa audiência.